Boa noite a todos. Hoje, 2 de junho, nosso 8º encontro. Um prazer a gente poder estar aqui. A gente que tem seguido religiosamente, né, o nosso cronograma, que foi distribuído para vocês, o nosso programa, que define não só que assunto vai ser visto em cada aula, como também se vai ser uma aula síncrona ou se vai ser uma aula assíncrona. Lembrando que, de uma forma ou de outra, elas sempre ficam disponíveis no YouTube, né? Desculpem aí pelo som ambiente, a casa está bastante animada hoje, com cachorro e tudo mais, né? Mas vamos lá. Hoje é uma aula importante e eu julguei que ela precisava ser presencial, porque de tempos em tempos a gente precisa se rever, porque de tempos em tempos pode ser que nesse momento presencial a gente tenha mais liberdade para tirar dúvidas, e aí funciona meio que como aula de revisão, e esse é o objetivo da aula de hoje, né? Vocês vão ver também mais para frente que algumas aulas serão síncronas, pela complexidade da aula. É uma aula que a gente precisa estar junto, não é? É uma aula mais de quadro, como assim a gente costuma dizer, uma aula que tem uma abertura de conta, e aí a gente estando junto pode ser que isso ajude no entendimento. Não obstante, você também pode ter um êxito, se você não puder estar lá presente, assistindo depois a aula síncrona no YouTube, provavelmente você também vai conseguir aprender, não é? Então, por essas duas razões, a gente tem aulas síncronas. Ou porque é um marco ali, a gente pode encerrar um assunto e fazer uma revisão, ou porque é uma aula um pouco mais complexa. No caso da aula de hoje, não é uma aula complexa, é uma aula de revisão. Tá? Eu vou projetando, claro, aqui os slides da aula de hoje. Tá? Eu até vou trocar o arquivo que está lá, da aula de hoje, porque é um arquivo que está com datas erradas, tá? É uma apresentação até mais curta, a de hoje, então eu vou trocar o arquivo que está lá, no SIGA-A, mas eu não fiz nenhuma grande alteração, eu só fiz excluir algumas coisas que eu já tinha até falado, exercícios que eu já tinha passado em aula passada, e por aí vai, tá? Como vocês vão ver, hoje a gente vai falar sobre retorno. E isso pressupõe desde retomar um pouco aquelas formas que a gente calculou na aula passada, e também vai olhar um pouco para aspectos estatísticos dessa nossa variável aleatória, que é o retorno. Tá? Muito bem. Antes de eu já começar, né, carregando com a apresentação, slide, vamos tirando algumas dúvidas que já venham aí de um estoque, por assim dizer, um estoque de dúvidas de vocês. Tá? Talvez alguém tenha escrito no chat, mas eu não estou acompanhando exatamente. Até preferia que vocês, se pudessem, né, claro, se liga a sua câmera, liga o seu áudio e pergunta para a gente, pode ser? Se você puder, tá? Senão eu acompanho pelo chat também. Mas quem já tinha dúvida, se quiser conversar comigo, agradeço. Pessoal? Oi. Oi, João Gabriel. E aí, querido? O que você manda? É porque eu não consegui fazer o retorno líquido real acumulado do exercício de sala que você passou, para ficando igual ao gabarito. Então, como é que você faz o retorno líquido real acumulado? Retorno líquido real acumulado do gabarito. Muito bem. Vou aqui abrir o meu slide com o gabarito, tá? E vou projetar para a gente olhar junto, tá certo? Prontinho. Deixa eu projetar aqui a tela inteira que fica melhor. Pronto. Aqui já foi um slide que eu passei para vocês hoje, que já é com o gabarito da aula passada, né? Eu estou conseguindo ver direitinho no meu celular aqui, acho que está dando para ver mais ou menos. Então, João Gabriel, querido, o retorno líquido nominal deu certinho, que seria essa primeira coluna aqui, ó.
logo depois das datas? Todos deram certo, só o último que não consegui que ficasse exatamente isso. Tá, só uma dúvida. O retorno bruto real acumulado deu certo? Deu? Então é só você pegar essa coluna do retorno bruto real acumulado e subtrair 1. Eu imaginei que fosse isso mesmo. Mas eu pensei que tivesse alguma. Tipo, eu pensei nisso, não sei Subtraiu como. 1, ficou o percentual, aí transforma em percentual, né? Porque senão vai ficar um número muito pequeno, 0,06, né? Aí na hora que você bota percentual fica 6,95% e não bateu? Só subtraindo 1? Não, só subtraindo um baixa, porque eu imaginei que fosse multiplicando, que nem. Não, não, não. Porque qual é o grande ponto aqui, né? Quando a gente está no mundo de finanças, que prevalece juros compostos, então não dá mais para a gente fazer, né, para efeitos de vida real, média aritmética. A gente até faz, mas ele serve para outros fins, que é o que a gente vai começar a estudar a partir de semana que vem. Mas para efeito de ganho, do que de fato aconteceu, é o ganho geométrico, é a média geométrica, ou o ganho acumulado através de produtos. E esse produto, ele não pode ser feito através do Rzinho, né? O meu áudio está ruim? Agora ficou complicado. Vocês estão me ouvindo bem? Está alto, está baixo? Que é isso? Bom, vou continuando aqui então. O que acontece? Você não pode fazer um produto só dos retornos nominais, tá? Líquidos. O que você tem que fazer é somá-lo com 1, aí você transforma no retorno bruto, e você faz o produtório desses retornos brutos. E claro que o produtório de retornos brutos gera um retorno acumulado bruto. E a diferença do líquido para o bruto é sempre o fato do 1. Se você está no líquido, e aí você tem um percentual, você soma com 1, vira o bruto. Ou se você está no bruto, você subtrai 1, transforma em percentual, e você está no líquido. É uma definição, né? E só para que fique claro o que é que uma coisa quer dizer, o que é que outra coisa quer dizer, o líquido é literalmente a variação de preço do ativo, da tua carteira, né? Do mesmo jeito que a gente calcula, por exemplo, a inflação, a variação de preço de banana, seja lá do que for. E essa variação, normalmente, a gente representa de maneira percentual. Esse é um ponto. E o bruto, ele tem, sim, uma interpretação muito interessante, como eu tinha dito na aula, que é o fato de que, quando você pega um retorno líquido, acumulado bruto, que sai de 1, né? É como se você estivesse ali acompanhando o valor da tua conta de investimentos. Toda vida que ela estiver superando 1, é porque você está com ganhos, você está com R$1,03, quer dizer que você ganhou 3%. Mas se você for realizar aquela carteira, você vai faturar R$1,03, aqui a gente não está considerando custos de transação. Então tem essa interpretação, né? O retorno acumulado bruto. O retorno bruto, por si só, sem ser o acumulado, ele serve mais para efeito de cálculos, mas ele em si não tem uma grande interpretação, né? E tem toda aquela discussão também que a gente havia comentado sobre você ter um retorno nominal ou real. O nominal é o ganho limpo, o ganho por si só que ele pode estar associado a uma ilusão monetária. Ganhar 10% pode ser bom, mas se os preços ao longo daquele período subirem 10%, de repente você não fez grande coisa. E como comparar, né, com a inflação de quando? E aí eu dei o exemplo lá, acho que foi de uma televisão, e a inflação tem que ser de fato a do mês seguinte. Paulo, eu já dou essa disciplina desde 2000. Essa disciplina ou coisa correlata, né, investimentos em geral, desde 2004, no IBMEC do Rio de Janeiro. E eu vou ser muito sincero, eu já peguei, assim, diversas, eu não sei se dá milhares, talvez dê, talvez não sei. Mas eu já peguei diversas cabeças, completamente distintas. E alguns não querem, não topam, não aceitam, não, de jeito nenhum. E eu respeito demais.
Simples assim. Mas apenas alerto que, assim, se você calcular retorno real de outra forma, eu sou muito papo reto. É uma escolha sua. Mas pode acontecer, se você fizer isso para fins acadêmicos, de você ser chamado a atenção. Por quê? Porque não é o jeito correto. Simples assim. Então, cientificamente, academicamente, não está correto, né? E claro que a gente pode bater mais vezes nessa interpretação, mas o ponto é que o ganho que você tem, por exemplo, ao longo do mês de maio, é para te permitir que, em vez de consumir em maio, você consuma em junho. E aí te interessa justamente a inflação de junho, que é a variação de preço de junho em relação a maio. A inflação de maio em relação a abril, pouco importa. O teu dilema não é entre consumir em abril e consumir em maio. Quando você opta por investir no final de abril e resgatar no final de maio, ou não fazer isso, você está no dilema entre consumir em maio e consumir em junho. Tá? Então a interpretação econômica que está por trás disso é essa aí. Mas volto a dizer, a gente respeita quem discorda, mas academicamente eu vou bater nessa tecla. Vale muito a pena seguir isso, porque academicamente estaria equivocado, né? Pronto, deixa eu tirar aqui o slide, até porque tem gente aqui querendo entrar. Professor, se for oportuno, eu queria tirar uma dúvida também. Todas, por favor. Eu posso compartilhar, porque tem a ver com a planilha lá que você disse para a gente fazer. Rocha, não. Falando nessa planilha, Pedrão, eu acho que hoje eu disponibilizei para vocês a planilha já com os retornos calculados. Você chegou a ver? Não olhei ainda. Tá aí, ó. Eu vi que você mandou, mas eu não baixei ela e abri ainda. Tá. Tá vendo aqui, né? A dúvida... A sua, a que você está mostrando aí, não é a que eu mandei. Não, isso aqui foi o que eu peguei mesmo. Não, beleza, desculpa. Tu inverteu linha com coluna, né? Nesse eu caso. sei, é proposital. É porque eu preferi tratar os dados com as cotações nas colunas mesmo. Beleza. Não, mas a dúvida é que a base de dados que você passou é só das ações que tiveram 100% de liquidez, né? Isso. E aí aqui eu tenho tipo essa ação, várias ações que não tem naquela base de dados que você passou. Aí eu queria saber se você tem algum jeito que simplifica o processo de você filtrar filtrar as que tem na base de dados que estão aqui, entendeu? Não entendi. Pedro, eu tive a mesma dúvida que tu. Eu tive a mesma dúvida que ti. Na verdade é assim, professor. Quando a gente faz a tratação... Você quer atualizar, por exemplo, a minha planilha, é isso? Ele tem uma base de dados completa, com todas as ações, e a gente não sabe... É só usar o comando PROC-V, macho. Dá 100%. Não entendi, desculpa. A gente quer filtrar todas as ações que tem o 100% igual você fez, só que não teve esse passo a passo. Pai, calma. Não, teve o passo a passo. É porque realmente esse tipo de coisa pode passar batido numa aula assíncrona. Como é que é o cálculo da liquidez de 100%? E aí você vai entender o que está por trás, né? E aí, enfim, é o seguinte. Quando eu tenho, tá? A minha base de dados, que tem 600 ações, mais ou menos, tá? Que você pode construir daqui do mesmo jeito. Eu faço desde 2016, mas, enfim, você pode pegar para um mês. Isso não vai mudar, a lógica é a mesma. O que é que considera uma liquidez 100%? Eu sempre trabalho com 260 dias, ou seja, 5 dias da semana vezes 52 semanas. Esse é o padrão ouro. Muito bem. Foi feriado ou não, se foi de segunda a sexta, está lá. Aí, eu uso um comando que é o conte.num. Então, em 260 células, que na minha planilha vai da coluna N até a coluna JM, tem 260 células.
eu pergunto para ele contar quantos dias úteis teve ali. Muito bem. Aí, digamos que deu 247 dias úteis. Pronto. Na hora que eu faço isso, aí eu calculo para todas elas o seguinte, olha, continuo nessa linha aqui agora, dividido por 247. As ações que tiverem sido transacionadas nos 247 dias, dividido por 247 vai dar 100%. As que tiverem sido transacionadas 246, 245, 242, ou seja lá o que for, vão perdendo liquidez. Tá? Por que eu passei só 255? Primeiro que eu falei, né, assim, já é ação pra caramba, né? Convenhamos. Poderia ter passado as 500? Poderia. Me incomoda de jeito nenhum. É muito fácil. Amanhã eu posso passar todas. Amanhã não, porque amanhã eu vou me vacinar. Benza a Deus. Mas posso passar, de repente, já na sexta, passo, enfim. Amanhã é feriado também. Mas, o grande ponto é que vocês entendam a lógica e que se você conseguir manipular 255 ações, você consegue manipular 500. É só estender o comando para 500 linhas, em vez de fazer para 255. Mas a forma como eu vejo liquidez de uma maneira muito prática aqui é simplesmente quantos dias dos 247 dias úteis aquela ação foi transacionada. Teve um outro ponto do Pedro, que eu não sei se eu entendi, que ele disse, Paulo, eu quero atualizar, porque você matou em 14 de maio, eu já quero botar o resto do mês de maio. Ok. Na hora que ele faz isso, vem 200 mil ativos, com tudo que é bicho de código que possa imaginar, do mercado fracionário ou não. Mesmo que ele filtre lá o mercado fracionário, vão aparecer aproximadamente 600 códigos. Ele, poxa, mas a planilha do Paulo só tem 255. Como é que eu faço para atualizar? Usando o comando PROC-V. Então, você diz, olha, primeira ação do Paulo, eu não sei qual é, mas digamos que seja a BEV3F. Procura a BEV3F. Porque eu sei que ela está na planilha do Paulo. Nas 600, que eu acabei de puxar da B3, na hora que ele achar, pede para puxar a informação do dia 17 de maio, para eu atualizar um dia a mais. E assim vai. Mas eu não sei se era essa exatamente, se eram essas as dúvidas. De qualquer forma, Pedro... Era bem isso, minha dúvida mesmo. Você usa o comando PROC-V, então, para... PROC-V o tempo inteiro. Tá, ok. O tempo inteiro. E sempre no código da chave. Não trabalhem com o nome de empresa de ação. Com certeza. Tá certo. E outra coisa, se você puder, querido, já que você está com a mão na massa, puder abrir aí a planilha do retorno. Tá, vou baixar ela aqui. Eu ia mostrar, mas já que você já está projetando para a gente... lhe agradeço fortemente. Sem problema. E tem uma coisa, tá? Enquanto a gente não vê a planilha, tudo que eu ensino tem uma característica no meu modus operandi, que vocês não precisam copiar. Aliás, eu sugiro que não me sigam, não me copiem, porque, primeiro, mentalmente, eu tenho 90 anos, aproximadamente. Eu realmente sou um idoso, em termos de cabeça. E eu sou low-tech guy. Eu sou uma pessoa de baixa tecnologia, tá? É bom que isso fique registrado na gravação. Mas por que isso é bom? Olha, é bom e é ruim. É ruim, por um lado, que vocês poderiam estar assistindo aula com o guru da tecnologia aplicado à finanças. Seria muito melhor para vocês. Mas talvez algum aluno não conseguisse acompanhar. Ou porque não tem uma máquina avançada, ou porque não tem um conhecimento avançado. A vantagem de assistir aula com um idoso low-tech guy, na realidade é um low-tech old guy, é que você consegue fazer exatamente tudo que eu faço. Não tem como não conseguir. Existe uma lógica em tudo que eu faço, e ela é muito braçal. Eu tenho certeza que uma boa parte de vocês olha assim, diz, cara, eu consigo fazer isso aqui de uma maneira muito melhor, muito mais leve, muito mais limpa, muito mais rápida, muito mais automatizada. Amém. Que bom, que bom. Tá? Então, assim, nesse ponto eu acho que eu é que tenho que aprender com vocês. Mas a grande vantagem é que aquele colega que é zero de programação, assim como eu sou, ele consegue chegar no final assim como eu chego. Então é uma cadeira ainda braçal,
E eu tenho medo, às vezes, também de uma coisa muito evoluída, uma caixa preta, você pode dizer, Paulo, por que tu já não vende uma plataforma pronta pra gente? Ou melhor, entrega, né? De graça uma plataforma. Porque aí é uma caixa preta, você não sabe o que está por trás. Vocês estão muito novos também para pegarem caixas pretas prontas. É como você vai no R e já tem a rotina lá toda pronta, e já tem toda pronta, eu vou usar. Não, meu filho, você está na época de fazer braçalmente a sua rotina. Você está na época de saber fazer o negócio do começo ao fim. Você está muito novo para pegar tudo pronto. Então, assim, tudo que eu vou ensinando, eu até vou dando parcialmente os produtos prontos para vocês checarem. Mas eu quero que vocês façam. E não precisa me copiar. Me copie, tipo assim, rapaz, eu não consigo fazer de outro jeito. Então eu vou fazer do jeito mais velho possível, que é o jeito do meu professor, que é velho. Ótimo, não tem problema. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer de outras formas. Lembrando que eu faço passo a passo, eu tiro lá da B3, o negócio é arcaico, pai. Eu tiro lá da B3, um arquivo em TXT feio, vou separando as colunas, é uma coisa quase artesanal. Óbvio que eu uso uns comandos do Excel que dão um certo dinamismo, porque fazer um por um aí não faz sentido nenhum, eu ia errar e ia demorar um século. Então, assim, tem um dinamismo o suficiente, né, para que... Mas as etapas mais delicadas eu faço de maneira artesanal. Até na hora de compor a carteira, que eu selecionei as 20 que tem o melhor ranking, que é o que a gente vai aprender a fazer, aquilo é um spoiler, a gente vai fazer aquilo passo a passo daqui para frente. Depois que eu seleciono as 20, as top 20, eu fico olhando para elas, e eu gosto desse termo, eu fico namorando com os dados, namorando com a série temporal, eu fico olhando para o gráfico. Olha, teve uma queda aqui muito forte, uma subida muito forte. Aí eu checo lá de novo, ver se não foi um problema de split, de implit, qualquer coisa. Não foi. Essa série aqui, ela é estranha, não gostei, eu tiro o gráfico. Então, assim, tem o que é artesanal. Você fala, Paulo, é melhor que a gente aprenda nessa disciplina uma forma de fazer, uma forma completa, que vai da extração da B3 a uma planilha de Excel muito bem feita, e que a partir daí, com os poucos conhecimentos que você tem, Paulo, eu consiga desenvolver o meu modus operandi de fazer, que tem tudo para ser superior ao meu, do professor, tá certo? E que, claro, se vocês quiserem colocar inteligência artificial e tudo mais, a partir daí, o façam. Mas não deixem o processo 100% automatizado e apertem o play e vão ganhar dinheiro. Não. Ainda tem aquela filosofia dos nossos antepassados de que o que engorda o boi é o olho do dono. Às vezes você tem que olhar braçalmente, nem que seja a última etapa. Tipo, rapaz, vai montar a carteira, vai divulgar para o cliente, peraí, deixa eu olhar ela aqui. Só para o meu feeling, sabe? Aquela coisa que não tem explicação, é subjetiva. Então, eu nunca montei uma carteira 100% automática e entreguei. Nunca, nunca. Então, assim, eu ainda tenho esse olhar pessoal. E, claro, o meu processo ainda é mais artesanal do que o que vocês provavelmente vão desenvolver, tá? Mas, dito isso, vamos só olhar um pouquinho essa planilha que o nosso líder Pedro já disponibilizou para nós. Pedro, a cotação ajustada era o que a gente já sabia, mas pode manter nela, anda só um pouquinho para a direita, só para a gente pegar as primeiras observações. Mais um pouquinho. Se o zoom tiver ruim, vocês avisam, tá? Não, tá ótimo, eu tô vendo bem. Assim, antes estava melhor, mas tudo bem. Tá ótimo. Se der um zoom, melhor ainda, Pedro. Desculpa, eu falei que tá ótima, mas foi egoísmo meu, porque eu tô vendo no monitor um pouco maior, e desculpa. E agora, tá ok? Mas vamos lá. Anda só mais um pouquinho para a direita, só para mostrar uma coisa, por gentileza. Pronto. 21 de abril, vermelho, e azul. Gostaram, né? Com linhas brancas. Uma planilha muito friendly, muito agradável, cores muito bonitas. Sigam essa dica de papai. Mas, enfim, polêmicas futebolísticas à parte, 21 de abril, feriado, está em branco. Quando a gente for para a planilha de retorno, tá? Aí eu pediria, Pedro, que agora a gente fosse para a aba de retorno. Pode dar um zoom, por gentileza. Vou só deixar no mesmo zoom do passado. Joia, querido. Muito obrigado. Pronto. 21 de abril. Opa, tá ali. Só mais um pouquinho para a direita.
Pronto, 0%. Era isso que eu queria. Já tirou uma dúvida que apareceu no chat? 0% de retorno. Por quê? Porque do dia 21 para o dia 20, ou melhor, do dia 20 para o dia 21, não houve transação, não pode ter havido variação de preço. Esse é um padrão ouro? É. Paulo, eu posso interpolar, botar a cotação do dia 21, metade do dia 22 com a metade do dia 20, fazer uma média aritmética? Rapaz, vocês estão numa época da vida de experimentar, né? Liberdade. Mas, assim, se depois der errado, vocês não reclamam comigo. Por quê? Rapaz, porque isso é grave. Não faz sentido nenhum fazer isso. Em finanças, uma interpolação linear não faz sentido. Você preenche um buraco desse, copiando a última cotação de transação dia útil. E outra coisa que você pode fazer é, rapaz, eu vou eliminar feriados. Ok. Ainda assim, você precisa aprender a preencher buracos vazios no caso de uma ação que não tenha 100% de liquidez. Eu vou eliminar esse dia porque nesse dia a Ambev não foi transacionada. Tá, mas as outras foram. Aí você não pode eliminar. Então, você pode até optar por excluir dias úteis. Eu não excluo porque eu penso de maneira muito cartesiana. Tudo na minha cabeça é um tabuleiro de xadrez. Senão me desorganiza. Mas não é um crime, não é. Problema nenhum se você quiser excluir os feriados. Ainda assim, você precisa saber preencher um buraco de dia útil, copiando a última cotação de dia útil. Um buraco de dia não útil, desculpa. Não, desculpa. Um buraco de dia útil em que não tenha havido transação. Você não pode excluir um dia útil. Mas a ação não teve transação. Você não pode excluir aquele dia. Então você preenche com a última cotação observada para aquele ativo. Acho que tinha uma dúvida no chat aqui, deixa eu só ver. Boa noite, professor. Qual a limitação de utilizar esse tipo de análise? O que ela não mostra e outro tipo de análise mostra? Que análise? De que análise estamos falando? Tá, e o que é que você nos sugere, assim? Usar dados estatísticos. Professor, talvez eu possa complementar Não entendi ainda. É porque eu sempre utilizei a análise fundamentalista para fazer minhas compras de ações e tal. E a análise grafista tem sido uma novidade enorme aqui, que eu estou aprendendo muita coisa. Não, 1000 vezes não. Esse é o momento da aula em que a gente para. Pelo amor de Deus. Mike do céu, você estava indo bem, querido. Análise fundamentalista. Mas o que vamos fazer aqui ao longo de toda a disciplina é análise fundamentalista. Verdade seja dita. Quando eu falei que eu gosto de namorar visualmente as séries temporais, é no último fechamento do meu portfólio, só para evitar a divergência da nuvem. E tem até teoria econômica para falar de convergência e divergência de ganhos acumulados. Eu tenho um paper publicado na RBFIM com isso, por exemplo. Mas, de jeito nenhum, diga aí fora, se você tiver dito, se retrate, que papai Paulo Matos ensinou para você análise gráfica. Isso é grave. Isso depõe contra minhas décadas de estudo em asset pricing. Como é que a gente estuda muito para ir para chartismo? Falei um palavrão aqui. Falou um palavrão, mas eu sei que foi Mas é só para lhe explicar. Você olhar um pouco para uma série temporal, eu gosto. Mas nada de ombro, cabeça-ombro, urso de cabeça invertida, aquilo para mim é lorota. Paulo, eu já ganhei dinheiro com isso. Ótimo. Tem gente que ganha dinheiro jogando búzios. Tem gente que ganha dinheiro de tantas formas. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor. Mas eu só sigo ciência. E ciência é fundamentalista. O resto, nisso aqui não é ciência. Agora, eu gosto de um pouco do subjetivismo, assim, da coisa, de ficar olhando para séries. Mas eu não gostei da evolução dessa... Ela até tem boa performance, mas eu não gostei. Do mesmo jeito que eu não gosto das ações do Grupo X. Eu acho o Ike Batista um empresário corrupto. Eu não gosto. Eu declaro isso publicamente. Eu não gosto quando o BNDES está no board da empresa. Eu não gosto. Eu posso ou não posso? Eu posso. Então, assim, é subjetivo. Então, há o quê? Um fundamento que explica a minha opinião. Mas o meu ponto é, tudo que a gente faz aqui é fundamentalista. E tudo que a gente vai fazer é
através de estatísticas muito sérias. A gente vai explorar muitos momentos descritivos da distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias. O que a gente vai fazer é usando inferência estatística aqui e muito mais em investimentos 2, em que aí é inferência estatística o tempo inteiro. Análise gráfica não faz uso de inferência. Análise gráfica sugere compra ou vende, não monta carteira. Então, assim, é muito diferente. Entendeu? Assim, agora, vou alterar um pouco a pergunta, então. É tipo assim, tá. Qual é a vantagem da gente analisar essa base com estatística e as vantagens e diferenças, na verdade, da gente analisar com estatística e analisar com contabilidade, Pronto. Aí é o outro ponto. Etc. Pronto. Essa área fundamentalista se subdivide em duas. Uma, que é mais quant, acreditando numa propriedade, né, de que preço reflete fundamento, e a partir do preço a gente estacionariza, calcula retorno, e o retorno reflete o fundamento, e isso, junto com os retornos de outros ativos, e junto com variáveis macroeconômicas, políticas e setoriais, montam um conjunto de informação. Isso é bem o começo de investimentos 2, mas já estou trazendo um pouquinho para cá. É um mix de hipótese de eficiência de mercado, com lei de expectativas iteradas. É uma sopa de palavrinhas que me sugerem que retorno do próprio ativo, junto com o retorno dos outros ativos, das carteiras de mercado, das carteiras setoriais, de indicadores setoriais, de variáveis macroeconômicas, forward-looking, enfim, um conjunto de coisas, isso é suficiente, tem fundamento suficiente, porque o preço reflete o fundamento do ativo. Agora, a outra corrente é uma corrente mais explorada nas disciplinas de Corporate Finance, em que elas sim usam muito os indicadores contábeis, ou os múltiplos contábeis, não é? Eu não desprezo essa literatura, que usa razão, preço, lucro, que usa alavancagem, que mensura size effect, que é o efeito tamanho, deixa eu ver, meu Deus, tem o efeito alavancagem, tamanho, preço, lucro, earning, tem o efeito book to market, que é a razão, valor contábil, valor de mercado, tem um catupilhão de coisas. Então, assim, é uma literatura maravilhosa. A gente entra um pouco nela em investimentos 2, tá? A gente tem contribuição científica nesse sentido também. Tanto paper nacional como internacional, eu já consegui publicar investimentos, pegando um pouco desse ensinamento contábil, que normalmente é mais comum em Corporate Finance, tá? E que aí, consequentemente, não faz parte dessa disciplina Investimentos 1 clássica. Então, assim, tudo isso é escola fundamentalista. Isso que a gente vai ver aqui não é escola gráfica ou chartismo, é fundamentalista, mas é uma fundamentalista mais baseada em estatística, tá? Enquanto a outra também tem estatística, também pode ter econometria, mas se baseia também em elementos contábeis. Lembrando que em investimentos 2, a gente fecha essa historinha e traz um pouco de elemento contábil também. Agora, o que complementaria investimentos 1 e investimentos 2 seria uma boa disciplina de finanças corporativas. Porque aí sim, é lá onde a gente analisa mais essa parte contábil, né? Que não é meu forte, e assim, eu definitivamente não entro muito na área de corporate. Respeito muito, mas não é, digamos assim, minha expertise. Não é a minha concentração, as minhas publicações em finanças têm sido mais em asset pricing e em investments clássico, né? Que é isso aqui que a gente está vendo. Dito isso, essa taxonomia, essa divisão, eu entendo, eu ainda continuo gostando muito disso aqui, mas reconheço sim, e isso fica mais claro em investimentos 2, meu amigo, que há sim ganhos, Pedro, Mike, todos os demais colegas, há sim ganhos de você incorporar elementos contábeis. Eu sei disso porque os papers sugerem isso, melhorias nos fittings e na previsão dos modelos quando você está inserindo algumas variáveis contábeis, e mais do que isso, porque eu reconheço que a hipótese de mercado eficiente que a gente adota aqui, de que preço reflete o fundamento, ela é verdadeira, mas eu não posso também aqui forçar a barra e dizer que os mercados são muito fortemente
eficientes. Eles não são. Eles têm eficiência fraca, no máximo eficiência média, e olhe lá no Brasil. Por que eu falo isso? Dispor de informação contábil é sim um diferencial. E a gente sabe que é bem documentado isso. A gente vai ver muito isso, eu volto a dizer, em investimentos 2, o efeito tamanho, efeito book to market, efeito earn to price, que é o efeito preço-lucro, e o efeito leverage, o efeito alavancagem. Só para citar 4 aqui, que mostram que você bota o melhor modelo quant que o Paulo te ensinou em investimentos 1, e ainda assim você pode ver uma anomalia em investimentos 2, que é, Paulo, ó, botei a carteira aqui, tal, mas eu percebi que, por exemplo, você falhou em perceber que as ações que têm maior book to market, essas ações violaram, por exemplo, o CAPM, Paulo. A gente podia ter incorporado essa informação em investimentos 1. Então, assim, por que a gente não faz isso já em investimentos 1? Reconhecendo ex ante que há um ganho em se trazer informações contábeis. Porque a gente vai precisar entrar nos modelos de apressamento. E modelo de apressamento é objeto de investimentos 2. Então, eu reconheço o ganho de se trazer algum elemento contábil. Essa inserção se dá mais em corporate finance, mas a gente vai fazer investimentos 2, porque lá eu vou precisar de modelos econométricos, né? Séries temporais. De outra forma, eu não gosto muito. Trazer contábil sem ser num modelo econométrico, eu não gosto muito. E qual é a perda? A perda, eu acho que pode ser a questão da frequência. Aqui a gente observa dados diários e consegue montar bons portfólios. Na hora que a gente for trazer dados contábeis, a gente já começa a lidar com a questão de dados que só vão vir com frequência mensal ou trimestral, na melhor das hipóteses, mensal. Mas a maioria dos dados contábeis só sofrem variação trimestralmente, né, com os balanços, e por aí vai. Então, você tem um pouco dessa perda aí, tá? Mas não se preocupe, a gente vai cumprir um pouco dessa vontade de trazer dados contábeis no começo de investimentos 2, nos modelos lineares, nos modelos de fatores lineares, tá? E aí, em corporate, a gente complementaria isso. Professor, só fazendo um adendo aqui, eu acho que talvez seja uma preocupação do Pedro. É o seguinte, nos últimos anos, 2019, 20 e 21, teve um boom muito grande de investidores, de pessoas de entrantes na Bolsa, certo? E principalmente para o mercado fracionário. Muita gente novata, a coisa ficou oscilando por causa de notícia, muito gravemente, entendeu? Tanto que a gente teve vários como é o nome, circuit breaker, durante a pandemia, certo? Isso pode, de certa forma, prejudicar uma análise de variação do preço de uma ação demais. A gente pode acabar tirando do escopo uma ação que ela não merecia tirar do escopo, ou coisa semelhante. Pode. O que é que vai acontecer? Isso vale para investimentos 1 e vale para investimentos 2, porque investimentos 2 são os modelos econométricos, né? Mas aqui é mais estatística. Mas vale. Em que sentido? Uma premissa que está por trás de quase tudo que a gente faz aqui é a hipótese de que os mercados estão em equilíbrio. É tanto que se você pegar em alguns papers clássicos, eles falam que são modelos de equilíbrio. Pressupõe que o mercado, o mundo está em equilíbrio. Quando o mundo não está em equilíbrio, e é claramente o caso do ano passado, assim como foi em 2007/2008, 2014, uma crise fiscal mais pontual, nem tanto, mas em 2007/2008 e ano passado, são períodos clássicos em que não estamos em equilíbrio. Quando não estamos em equilíbrio, para os modelos econométricos e estatísticos, a gente começa a ter problemas estatísticos básicos, que é o quê? Quebra estrutural, raiz unitária, séries mal comportadas. E aí? Rapaz, aí, assim, uma solução é você incorporar refinamentos econométricos, coisa que a gente faz mais em investimentos 2 do que aqui nos modelos lá, questão de quebras, estacionariedade, a gente lida melhor com isso, né? Aqui, o que é que a gente vai fazer para não ter uma análise tão prejudicada? Seja, botar dentro da minha cesta de frutas uma fruta podre, ou o contrário, não consumir uma fruta boa
enfim, num período em que está tudo muito bagunçado, a gente não consegue separar o joio do trigo, a fruta boa da ruim. Aqui o que a gente vai fazer é usar muita técnica estatística, né? Eu acho que eu já cheguei a mostrar muito rapidamente numa das aulas, mas a gente vai ver isso a partir da segunda-feira que vem, assunto por assunto. A gente vai ver diferentes métricas de ganho, a gente vai ver diferentes métricas de risco, diferentes métricas de performance, que é para a gente dissecar, literalmente a gente tem que dissecar a nossa variável aleatória chamada retorno. Por isso que já eu vou mostrar um pouco de gráficos para vocês, propriedades, distribuição de probabilidade, enfim, a gente realmente tem um arsenal, por enquanto só estatístico, para dissecar aquela série temporal, porque num período como esse, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir separar o joio do trigo. Então, quando a gente usa, a gente vai aprender aqui 6 ou 7, e vou ficar outras 2 para mais tarde. Mas eu uso no total 8 métricas de risco. Rapaz, uma métrica é o que o padrão do mercado usa, que é desvio padrão, que é a mais fraquinha, para começar. A gente vai usar outras 7, cara. E cada uma observa um elemento diferente de oscilação. Então, a gente está estudando só o segundo momento centrado, que é o desvio padrão, a gente está estudando mais 7 variações. Rapaz, isso nos dá muita propriedade para dar um zoom maior, uma lupa maior para separar o joio do trigo. Mesmo num período como esse, em que o mercado não está em equilíbrio, verdade seja dita, né? E quando a gente recorrer em investimentos 2, quando a gente vai lidar com modelos econométricos, time series, séries temporais, aí a gente usa outros recursos associados a dummies, quebras, estacionariedade, aí tem os outros recursos lá que a gente pode usar para que essa turbulência, digamos assim, não nos prejudique tanto. E finalizo dizendo que uma coisa que a gente também vai usar no final dessa disciplina, em investimentos 1 já, é bom ter lembrado agora, é que a gente vai fazer uso de algo que é fundamental em período de crise, que em período de normalidade não faz muita diferença. A gente vai permitir que os modelos respirem uma liberdade que a gente vai dar para o desvio padrão, para a oscilação. Permitir o desvio padrão caminhar ao longo do tempo. Então, a gente vai fazer modelos de heterossedasticidade condicional. Então, o desvio padrão, quando você olha uma série de retorno ao longo desse ano, começa calminho, né? Muito valor positivo, o mercado começou bem em 2020, tá? Esse ano é 2020, a qual eu me refiro. Aí lá para março, né, e tal, pau quebra, e aí toda oscilação, né? Então você percebe que a série tem cluster de volatilidade, que ela está calma e depois não está mais tão calma. E você tacar um desvio padrão para o ano 2020. Rapaz, isso é uma tortura. Por quê? Porque claramente a série teve um comportamento até fevereiro, outro comportamento em março, outro comportamento. É quase como se a série fosse bipolar, tripolar ao longo do ano. Rapaz, como é que a gente faz isso? Em termos de oscilação, de risco. Time varying standard deviation, um desvio padrão que se move ao longo do tempo. Então a gente vai ver a família de modelos Garch, por exemplo, para incorporar isso no Valet Risk. Então, assim, aí a econometria já é um pouco mais pesada, mas que a gente ainda vai ver no final desse ano, no final desse semestre, porque é a parte de gestão de risco. Monitorar ativos que já estão no mercado, né? A gente vai monitorar carteiras que já foram montadas, melhor dizendo. Então, é uma forma muito útil, porque você permitir um desvio padrão que se move ao longo do tempo num período de calmaria, não faz muita diferença. Mas você permitir um desvio padrão oscilar ao longo do tempo, ter um sigma, Tzinho, num período nervoso, isso aí é a liberdade que a variável aleatória precisa. Então, são várias ferramentas que a gente vai fazendo para que não seja invalidado essa teoria que a gente vai aprender nem em investimentos 1, nem em investimentos 2, ela não seja invalidada, mesmo num período muito atípico. Agora, se serve como recomendação, quando o negócio está muito baldeado, assim, muito turbulento, eu vou ser muito sincero, sandálias da humildade, né? Como tinha num programa de rádio há muito tempo atrás. Eu coloco minhas sandálias da humildade e, se eu puder,
e não estiver realizando perdas muito grandes, estiver realizando algum ganho, realizo tudo, poupançazinha ou qualquer tipo de renda fixa e acompanho aquilo ali. Tentar precificar qual é o fundo do poço, ou se no fundo do poço não tem um alçapão e aí você, sabe, vai caindo e, assim, esse tipo de exercício é meio futurologia, principalmente numa pandemia que fazia 100 anos que a gente não tinha. Então, nessas horas que eu sinto que a coisa degringolou, que não é um choque, é uma mudança estrutural, sinceramente, cara, realizei, deixei a coisa acalmar mesmo, aí foi para o fundo do poço, quando eu senti que recuperou, aí acompanhei outros mercados desenvolvidos que já estavam em recuperação bem mais forte, aí eu disse, rapaz, eu vou surfar um pouco nessa retomada. Aí até ganhei algum dinheiro, mas assim, com muita calma, com muita sobriedade, sabe? E através de fundos de investimentos, que é algo que a gente vai aprender também logo em breve, que é uma opção de investimento passivo. Porque aí o gestor está lá mexendo com a carteira dinâmica, tentando trazer um bom ganho para mim, desde que você saiba escolher um bom fundo de investimentos em ações, o que a gente também vai aprender aqui como é que se faz. Em investimentos 2 também. Então, assim, é só para dizer que, com todo esse rigor de muitas métricas estatísticas, um desvio padrão que pode se mover ao longo do tempo, e arcabouços mais econométricos e investimentos 2, essa teoria não é invalidada mesmo num período tão atípico como o do ano passado, mas que se serve de recomendação, muita calma nessa hora. Às vezes é melhor, se você puder, né? Se você é gestor do fundo de investimentos em ações, não pode, mas se você puder, calma, deixa a coisa se desfazer, e não fica frustrado, mas eu perdi uma chance de ganhar. Tá, mas também perdeu a chance de ter uma grande queda, enfim. E por fim, não entre muito nas conversas dos amigos, tá? Dos conhecidos. Eu ganhei muito dinheiro com isso, eu ganhei muito dinheiro com aquilo, a minha dica é essa. Cara, eu não dou dica para ninguém, cara. Eu uso um pouco de ciência que eu sei, não dou dica, eu não conheço seu perfil, não conheço o perfil do seu dinheiro, que foi uma das primeiras aulas nossas também. Então, assim, não entre muito nessas dicas, primeiro porque elas podem ser muito furadas. E não entre muito nessa onda dos amigos que investem e ganham dinheiro, porque quando eles perdem, eles não te falam. Então tem um viés na contação dessas histórias. Eles só te contam as histórias de sucesso, não te contam as histórias de fracasso. E aí fica achando que aquilo é uma maravilha. E aí de repente você embarca, não é o teu perfil, perde dinheiro, e eu conheço inúmeros relatos de pessoas que perderam bastante dinheiro. Então, assim, é importante estudar um pouco mais. Estou dizendo que você tem que seguir meus passos, não sou nenhum apóstolo para você me seguir, mas é importante terminar um pouco mais essa disciplina, talvez investimentos 2, estudar mais, entender o teu perfil, desenvolver tua rotinazinha própria, sabe? É preciso um pouco mais de amadurecimento para você investir mais recursos. Se você disser, não, Paulo, quero só brincar um pouquinho para sentir um pouco de adrenalina com R$1.000, cara, eu acho que R$1.000 não vai quebrar você, nem vai te tornar rico, então para poder sentir um pouco da vibe, ok. Mas não faz isso com um recurso muito grande. Talvez esteja cedo. Tá? Temos mais dúvidas? Eu tenho uma bem rapidinho só, que é só uma... O senhor vai mostrar, eu vi revendo uma aula sua, que você tem um detector de implit e split na sua mega planilha lá. Você vai mostrar em algum momento como ele funciona ou não? Mostro sim, mas é bem simples. É uma planilha muito pesada, nem abre nesse computador aqui, ela abre no meu outro computador, que ele tem SSD e outras coisas mais, e aí ele abre mais rápido, assim, sem travar. Mas é bem simples, o que é que eu pego? Se eu quero descobrir se uma ação tem chance de ter split ou implit no intervalo de um ano, com 260 retornos, por exemplo, eu pego para aquela ação, né, naquela linha, e calculo mínimo retorno e máximo retorno. Porque quando tem split ou implit, é de um dia para o outro que a paulada se dá. Então eu não quero um retorno médio, por exemplo. Eu quero olhar para todos os retornos, os 260 variações de preços daquela ação.
Então, para aquela ação, eu peço para ele calcular um mínimo para aquelas 260 retornos e um máximo. E aí depois eu pergunto, olha, quando esse mínimo for menor do que, vamos lá, você tem um desdobramento. Uma pode se transformar em duas, né? Aí o preço cai pela metade, né? Se uma se transforma em 3, o preço cai de 100 para 33, por exemplo. É uma queda de 66. Então eu boto tipo assim, olha, o mínimo split possível, né, de 1 para 2, né? É uma queda de 50% mais ou menos. Então eu boto, olha, uma ação que tem uma queda maior do que 35%, então eu boto lá, calculo o mínimo dos 260 retornos. Se menor do que menos 0,35, alerta 1. Se não, deixa vazio o output. E a mesma coisa eu faço para ganho. Aí para ganho tem que ver qual é o limite que eu boto, né? Porque o grupamento, o mínimo grupamento possível é 2 para 1, né? Então dobra de preço, né? Ou 3 para 1, aí triplica, enfim. Eu não lembro se o limite que eu boto é tipo uns 70% e tal, que já é um ganho muito estranho, cara. É um ganho... Para um dia, né? 70%. Para um dia, eu não acumulo nada, tá? É abnormal um negócio Faz desse. sentido. Então eu boto uma flag dessa, aí ele me dá algumas flags. Levanta a bandeira 1 para, um catupilhão de coisa. Catupilhão não, né? Porque olhar 500 ações é um negócio... em 500 ações, para intervalo de um ano, ele me levanta aí umas 80 flags, facilmente. A maioria delas, mais de um tipo do que de outro, né? Aí, cara, vamos lá. Aí tem que olhar as 80 empresas, uma por uma, no relatório de eventos corporativos. Que é o que eu faço. Você fala, poxa, Paulo, é braçal. Rapaz, é. Agora, se tiver um jeito de fazer isso de maneira automática, você já está com 10 na disciplina. Juro. Seria um ganho para todo mundo aqui. Porque, rapaz, eu já virei o site da B3 de cabeça para baixo. Eu não vi um relatório que diga, no último ano, por exemplo, ou num mês, os eventos corporativos que aconteceram. Você fala, Paulo, mas tem um relatório de eventos corporativos agregado. Tem. Olha ele. É horrível. É horrível. Não tem a informação que eu quero. É um relatório que... Então eu tenho que olhar de empresa por empresa. A ideia que eu então, tive assim, de olhar em split mesmo foi bem básica também. Foi tipo plotar, fazer vários plots gráficos das ações sobrepostas. Aí tipo... É um também. Só que, imagine se fazer para 600. Pois é, aí eu... 600 gráficos vai deixar a planilha pesada. Não, e como é que você olha para 600 gráficos ao mesmo? Assim, é bom, é bom. Eu volto a dizer, essa é a parte, desculpa ter te interrompido, mas essa é a parte que eu gosto, é a única parte gráfica que eu faço. Eu ainda gosto de olhar um pouco para a série de ganho acumulado, para, sabe, ter certeza de que nada passou pelas estatísticas e tal. É bom, mas em escala isso aí dá um trabalhinho. Não, com certeza. Mas eu concordo com você, um split in split. Lembra num dos slides que eu mostrei? Rapaz, do HBOI e HP Vida, rapaz, a queda, tu olha assim, opa, ou essa empresa quebrou, aconteceu alguma coisa aqui. Então, nesse sentido, o aspecto gráfico ajuda demais. Ajuda demais. Certo. Para ficar menos gráficos, né, eu coloquei, tipo, 8 ações no mesmo gráfico, e aí ficaram... o quê? 32 gráficos, não sei, alguma coisa assim. Aí, enfim, mas é uma boa ideia esse negócio aí dos limites que você deu. Eu vou parar de compartilhar, tá, professor? Não, tranquilo. Valeu. Deixa eu só ver aqui uma coisa, que eu já vou botar o slide para a gente falar um pouco... Deixa eu mostrar aqui minha tela. Nossa, que a cachorra aqui em casa hoje está, como se diz, endiabrada. Muito bem, gente. O retorno é a nossa variável aleatória.
alguns elementos aqui são repetitivos, né? O fato de que a gente trabalha com 260 observações diárias, dias corridos, incluindo feriados, 52 semanas, e sempre cotação de fechamento do dia. Isso ajuda muito, tá? Eu lembro que quando eu mostrei algumas estatísticas de preços, isso nos trouxe uma impressão de que preço oscila muito. Tem ação que custa 10 centavos, 15 centavos, tem ação que no passado custava R$2.000, umas ações até de empresas americanas e tal. Hoje a mais cara deve ser tipo 300 e tantos reais, ou coisa parecida. Quando a gente calcula a variação de preço, que é o tal do retorno líquido, nominal diário, essa dispersão diminui. A ordem de grandeza fica mais comparável. Paulo, mas ainda teve aí gente que teve um mínimo de menos 36% e ação que teve um máximo de 70%. Eu sei que é um range grande, mas ainda assim é uma ordem de grandeza mais comparável, porque na maioria das vezes as oscilações vão ser de menos 5% a mais 5% para a maioria das ações. Tá, Paulo, mas a gente não vai usar retorno só porque é algo mais comparável, quando o preço não é. Dou mais um exemplo e aí vou para o segundo argumento, que esse é estatisticamente muito mais forte. É o fato de que a ordem de grandeza pode sim te atrapalhar muito. Te dou um exemplo aqui. Vamos lá, um apartamento na Beira-Mar 2020, Beira-Mar esquina com Barão de Stuttgart. Há um tempo atrás ele estava custando 5 milhões de reais e ele foi oferecido por 4 milhões de reais para um amigo meu. Ele estava na dúvida se comprava ou não. Muito bem. E ele queria comprar para investir, né? Pô, o cara vai comprar, vai ganhar 1 milhão e tal. E aí eu caco minha carteira, óbvio que eu não consigo comprar nem 1% do apartamento desse preço, mas fiquei aqui me perguntando se era melhor ele botar o dinheiro lá, ou numa outra aplicação que eu tinha em mente, tá? Que me sugeria que eu ia ganhar aí, sei lá, uns 30%, mais ou menos, em alguns meses. Lembrando que o apartamento você não compra e vende do dia para a noite, né? Tem um probleminha de liquidez e tal. Só que aí atrapalha, porque eu digo, olha, eu chegava para esse meu amigo, macho, olha, tu compra aqui um ativozinho comigo, ele custa R$10, e eu acho que daqui a alguns meses a gente consegue vender por 13. O preço dele normal é 13, só que ele está em desequilíbrio, está 10. Quando ele for para 13 de novo, tu vai ganhar 30%. Aí o cara disse, olha, eu não vou ganhar R$3 com o Paulo, eu vou ganhar 1 milhão em cima desse apartamento. 2 ativos com preços com ordem de grandeza muito diferentes. Aí, quando você compara com retorno, é melhor, porque ele podia gastar os 4 milhões dele comprando o meu ativo que custa R$10 a unidade, comprar um catupilhão dele. Tá certo? 4 milhões ele poderia comprar aí 400 mil unidades desse meu negócio, que custa R$10. Ia gastar os mesmos 4 milhões. Só que, ganhando 30%, ele ia vender por 5 milhões e 200. E o apartamento lá era uma unidade só, 4 milhões, ele ia ganhar 5 milhões, que estão ganhando de 25%. O meu negócio era melhor. Agora, a ordem de grandeza atrapalha. Então, coisas que têm preços muito diferentes, enfim, não costumam ajudar. O retorno permite e resolve isso, né? A segunda razão é a estacionariedade. Por que a gente vai trabalhar com retorno? Porque séries de preços, elas tendem a ter um comportamento de crescimento indefinido, uma tendência indefinida de crescimento. Paulo, mas cai. Eu sei que cai. Uma outra ação cai e cai com força e nunca mais recupera. Eu sei de tudo isso. Mas a maioria das ações, se você pegar históricos muito longos, elas têm uma tendência de subida. Tá? Então, quando você exclui os choques, as oscilações de curto prazo, a tendência dela é de subida. A de infinito. Isso é o preço das coisas. Normalmente é assim que a vida funciona. O preço das coisas tem uma tendência de subida. Só que isso é um comportamento explosivo. E no caso de ativos, quando a gente faz os testes de raiz unitária, de estacionariedade, a gente percebe que 99% das ações têm um comportamento explosivo. Série de preço.
Isso é muito ruim para calcular médias, estatísticas, descritivas em geral, desvio, não pode, é ruim, não dá. Daí a vantagem da gente usar retorno, porque o retorno, ele dá uma característica mais smooth, mais suave na série. Então, preço de hoje menos preço de ontem dividido pelo preço de ontem deixa a série bem calminha. A série volta a ficar estacionária. É por isso que quando você olha os retornos nominais líquidos, que eu até mostrei para vocês, ele é um eletrocardiograma assim, oscilando em torno do zero. Ele não fica oscilando em torno de uma linha crescente. Ele fica oscilando em torno do zero. Tem período que ele está muito mais acima do zero. Depois ele fica mais abaixo. Às vezes ele fica acima e abaixo do zero. Às vezes é muito acima e muito abaixo. Ok. Mas ele não tem um comportamento que te sugira crescimento. Não tem. São oscilações em torno do zero. Ou oscilações em torno de 0 ponto qualquer coisa positiva, 0 ponto qualquer coisa negativa. Entende? Não é uma oscilação com tendência crescente. Então, o retorno é melhor para a gente analisar a questão de ordem de grandeza e, estatisticamente, tem a propriedade da estacionariedade. E aí, quando a gente olha aqui o ano 2019, um ano um pouco mais calmo, a gente também tem isso para o ano 2020. Peguei aqui só um mês, como agosto de 2019, um ano muito tranquilo, tá? E fiz aqui um histogramazinho para a gente entender um pouco e ver que eu tinha dito que os retornos ficam muito entre menos 5 e mais 5, né? Deixa eu me corrigir aqui um pouco. Eles ficam muito mesmo entre menos 3,5% e 6%, por exemplo, segundo esse histograma. O resto é coisa pouca, né? Então, isso, claro, foi para agosto de 2019. Esse histograma vai mexendo um pouco ao longo do tempo. Mas é só para a gente ter uma noção. É bom a gente ter esses valores. Cara, então o Paulo falou que no mês normal, mercado fracionário, fica ali entre, sei lá, vou botar aqui de menos 4 a 6, menos 5 a mais 5. Não vai sair muito disso. Fora disso, é um dia atípico. Muito fora disso, é uma flag. Levanta a bandeira, tem alguma coisa estranha. Aqui eu tinha colocado aqui as fórmulas de retornos, porque fica uma aula completa também, se você quiser rever todas essas fórmulas. Aqui um gráfico eu já podia até ter mostrado na hora que eu estava falando, né? Ó, é o retorno líquido nominal diário, ele não tem tendência de crescimento, ó. Ele fica oscilando em torno do zero, tá? E aqui, para você ver o que é uma coisa explosiva, que não oscila em torno do 1. Aqui é o retorno acumulado, né? Bruto. Rapaz, o retorno acumulado bruto, ele tem a mesma propriedade do preço. A mesma propriedade estatística do preço de uma ação. É a mesma, acredite. Isso aqui é como se fosse uma ação que custa R$1. Aí tu bota ela bem aqui. Na realidade, é uma carteira que custa R$1. E aqui tu tá vendo o valor dela ao longo do tempo. Me diga, ela está oscilando em torno do 1, que ela custa R$1, né? Também não era para oscilar em torno do 0, porque ela não custa 0. Ela está oscilando em torno do 1, não está. Ela tem uma tendência de crescimento. Entende? Aí quando tem uma pancada, você nota uma tendência de queda e depois uma tendência de recuperação. Rapaz, isso para a série temporal é a morte. É a morte, é muito ruim. Calcular um ganho médio aqui, um preço médio. Você pode fazer, você pode calcular a média até de 2 variáveis, né? Assim, de 2 observações. A média entre 2 e 3 é 2,5. Para que serve isso? Eu não sei. Mas, estatisticamente, é quase um crime, né? Aqui, eu ainda estou com dados defasados, porque para atualizar esse histograma aqui, eu precisaria do EasyFit de novo. E o EasyFit é esse softwarezinho que só tem um free trial por 30 dias. E eu vou precisar do EasyFit no final da nossa disciplina, que eu acho que é agosto, setembro, nem lembro. Aí eu vou reinstalar o EasyFit para poder usar por 30 dias, para poder dar aula, para a gente poder fazer o trabalhinho dessa disciplina, tá? Mas segundo o EasyFit, ele não só monta histograma, porque isso é Excel e vários outros softwares fazem, mas ele descobre a melhor distribuição de probabilidade, que é essa curva vermelha em cima. E aí, só para bater o papo reto para você, tá? Peguei aqui uma série temporal que vai de 3 de setembro de 2018 a 30 de agosto de 2019, ou seja, um ano de série. Tá defasado? Tá. A gente vai fazer isso mais atual? Vai fazer quando a gente chegar nessa hora lá, que é o final da disciplina, quando a gente chega em gestão de risco. Para gestão de risco, a gente precisa saber qual é a distribuição de probabilidade do retorno, né?
da nossa variável aleatória, da nossa ação, da nossa carteira. A gente precisa saber a distribuição de probabilidade para fazer uma boa gestão de risco. E aí, o que é que acontece? Mas eu já te passo um spoiler, que talvez alguém já tenha te dito, e se alguém te disse, esse cara foi legal com você, falou a verdade. A distribuição normal, que é uma distribuição cujo formato dela vem de 1730, que é o formato de sino, né? A formulação dela é de 1900 e pouco, mas o formato de sino, shape-bell, né? Simétrico, vem de 1730 lá e tal. Cara, aquilo é lindo, serve para quase todos os fenômenos no mundo, menos para finanças. Em finanças, isso aqui não é coisa de gente, não é coisa de criança, é coisa de gente grande. Em finanças, a média aritmética não funciona, o desvio padrão não funciona, a distribuição normal também não funciona. Por quê? Paulo, você está dizendo isso porque tem uma distribuição que fita melhor. Não, eu estou dizendo isso porque a hipótese nula de que esse retorno segue uma distribuição normal, ela é rejeitada. Não é só porque tem 15 distribuições que fitam melhor. É porque essa hipótese nula de que a normal pode ser uma boa aproximação, ela é rejeitada muito fortemente, tá? Você não aceita essa hipótese nula, tá bom? Muito bem. E aí, como exemplo aqui, a distribuição que melhor fitou o Ibovespa para esse período que eu te falei aí, de 2018 a 2019, foi uma Johnson, tá? S1. No momento correto, na aula lá de gestão de risco, eu vou trazer para vocês alguns papers e dissertações que eu orientei já deu uma centena, né, de orientações, mas aplicadas para o Brasil, de distribuições de probabilidade que normalmente tem bom fitting para os retornos de ações de bancos, índices setoriais, ações do setor também de... Oh, meu Deus, não sei se foi de energia elétrica, enfim. Então, eu já posso antecipar que, por exemplo, a Logistic tem um bom fitting, a Generalized, oh, meu Deus, cadê o nome dela aqui? Tá pequenininho. Eu acho que essa aqui, a Generalized Hypersecant, também tem um bom fitting, tá? E a Laplace também tem um bom fitting, tá? Essas três distribuições só tem 2 parâmetros, são super tratáveis de lidar com elas, porque distribuições com 3 ou 4 parâmetros dão muito mais trabalho, e elas têm um fitting muito melhor. E por que isso é importante? Porque é o seguinte, quando... Eu até tenho aqui um próximo slide que disseca, né, aquilo ali, e mostra por que a normal não é nada boa para o Ibovespa. E você pode, quando baixar o EasyFit, sugiro que ainda não faça agora, faça mais no final da disciplina, mas você pode fazer o EasyFit para quantos retornos você quiser das ações que você mais gosta. Você vai ver que, muito provavelmente, nenhuma delas vai ser nem de perto normal. Mas, enfim, esqueci. Sim, por que é importante você saber qual é a distribuição de probabilidade que melhor fita? Porque quando você está com uma amostra de 260 observações, ou de 500 observações, ou de 1 milhão de observações, ela é uma amostra. Ela não é a população. Quando você calcula uma média, a partir dessa amostra, é uma média amostral. É útil, legal, mas é amostra. Como é que você transpõe isso, extrapola para a população? Então, assim, o que está no histograma aqui de azul é a amostra. A população segue a curva em vermelho. Então, assim, não é a mesma coisa. Não dá para tirar tantas conclusões a partir diretamente da amostra. Então, o que é que eu faço? A partir da amostra, eu simulo, eu entendo o que seria a população, essa sim descrita pela distribuição de probabilidade, que é a curva, jogo o histograma no lixo e agora lido direto com a população descrita pela curva vermelha. Então, esses retângulos azuis são a amostra. A partir deles, eu gero a curva vermelha. A curva vermelha representa a população de onde foi extraída aleatoriamente essa amostra. A curva vermelha me permite tirar conclusões muito mais ricas sobre o futuro.
Então, se a minha amostra é pegar 260 dias até ontem, que foi dia 1º de junho, o que é melhor para eu inferir o que é que vai acontecer dia 4 de junho, sexta-feira, já que amanhã é feriado? Os retângulos azuis amostrais, ou a partir deles achar a curva vermelha, ela sim reflete a população, e a partir da população dizer o que é que vai acontecer no dia 4, que é o primeiro dia útil na frente. A população é muito melhor. Mas aí percebe, se você descobre, se você usa uma distribuição de probabilidade errada, talvez isso seja pior do que trabalhar puramente com a amostra. Porque você está usando a população errada. É muito cruel. E isso, para gestão de risco, é vital. Não obstante, já vão aí alguns papers com Vellet Risk, um deles publicado agora. Eu vou partilhar com vocês, não está na nossa lista de papers, porque saiu depois que eu fechei a lista. É uma Finance Research Letters, é um dos capítulos da tese do meu orientando e amigo Antônio Cristiano, em coautoria com o Cristiano da Silva. É Vellet Risk, bicho, com distribuição de probabilidade, é coisa avançada, faz muita diferença, tá? Então, é só para deixar claro que, assim, aqui é uma escola fundamentalista, essencialmente estatística, não tanto contábil por enquanto, vai ser mais investimentos 2, mas, bicho, é uma estatística que chega num bom limite. E, às vezes, também aqui eu preciso reconhecer, sem falsa modéstia, que eu sou low-tech old guy, mas em algum momento a gente vai usar, sim, coisas avançadas, tá? Como modelos de gestão de risco bem avançados, publicados em periódicos internacionais de grande qualidade, com fator de impacto legal, e publicações muito recentes, né? Então, assim, acho que isso aí está no estado de arte, tá ali na fronteira do conhecimento, tá? Então, modesta parte também tem um pouco dessa parte mais avançada, sim. E aqui, só para fechar também essa apresentação, que é sobre o retorno, como exemplo, o retorno de Bovespa, mas no momento certo, que é em gestão de risco, a gente vai brincar, vai ter uma aula só de Zifit, a gente vai brincar isso aqui para vários retornos, pode até ser uma aula síncrona, que é para você dizer, macho, dizer qual retorno que tu quer, Pedrão. Eu quero Ambev. Taca Ambev aí, ó. Não é normal nem a pau, macho. Ela é uma Laplace. Aí chega agora para minha amiga Érica, qual é a ação que você quer, minha querida? Eu quero que você olhe aí Natura, tá vendo, ó? Natura segue uma Johnson, e ela é assimétrica, por aí vai. Então, só para ainda fechar aqui nesse exemplo, no ranking de fitting, a Normal ficou como 26ª distribuição de quase 50 que foram... desculpa, não é não. Ela está aqui os rankings. Tem 3 métricas, consequentemente 3 rankings, tá? Kolmogorov e Smirnov, que parece nome de vodka, né? Anderson Darling e Ki Quadrado. De qualquer forma, a Normal ficou em 13º, 12º e 13º no ranking, tá? Com base no Kolmogorov e Smirnov, a melhor foi a Johnson. Com base na Anderson Darling, a melhor foi a Hipersecante. E com base na Ki Quadrado, a melhor foi a Arrow, tá? Enfim, e quando você olha para ser hipersecante, por exemplo, ela é a 7ª, de acordo com o Kolmogorov e Smirnov, mas é a 1ª e 2ª nos outros 2 rankings. Aí a gente vai entender mais para frente, no momento oportuno, qual ranking a gente confia mais, qual a literatura tem sugerido para casos de heterocedicidade. Aí temos sugestão, a gente segue aquele ranking, segue aquela distribuição de probabilidade. Mas fecho aqui minha fala e abro para os comentários finais de vocês, primeiro dizendo que daqui para frente é retorno líquido, nominal, diário, na veia. Nem é mensal, nem trimestral, porque não vamos precisar em investimentos 1. Em investimentos 2 é verdade. Vamos ter que recorrer a outras frequências, como semanal, mensal ou trimestral, porque o modelo assim pede, porque eu tenho que misturar com a variável do Focus, que é semanal, porque eu tenho que pegar um índice de atividade econômica que é mensal, porque eu tenho que trabalhar com Consumption-Based Data, são dados baseados em consumo, que só vem com frequência trimestral, mas para investimentos 1, retorno líquido nominal diário é o cara.
Ponto. E, para o fim que vamos ter aqui, não precisa eu pegar um histórico com 10 anos. 1 ano é o padrão ouro. E tem que ter uma boa justificativa para não trabalhar com 1 ano. Eu volto a dizer, você pode até lapidar a base de um jeito diferente, excluindo feriados, isso aí é opcional, e não pode esquecer de ajustar por split e implit, e o ajuste por dividendos, se você conseguir, ele é bem-vindo, se não, não me tira um fio de cabelo de preocupação. Primeiro porque eu não consigo fazer isso em escala, e depois porque isso nas estatísticas descritivas vão interferir na 4ª casa decimal da estatística descritiva, logo para mim não é relevante, eu não consigo fazer escala, vou assumir esse pecado que não é capital e vou seguir em diante. E por fim, devia ter sido no começo isso, os meus comentários finais, usem dados confiáveis. O da B3 é bom, porque apesar de ser trabalhoso e você ter que manipular, você sabe o que está lá. Se você pegar de outra fonte, alguém já fez alguma manipulação. Eu não estou dizendo aqui que outras fontes gratuitas ou pagas vão errar dolosamente, mas elas podem errar. E aí você vai botar a culpa, tipo, você montou uma carteira para um terceiro, ou usou o teu próprio recurso, ou fez uma dissertação, um trabalho acadêmico, para um TCC eu estou calado, mas para uma dissertação, uma tese, aí você botou lá aquele dado, alguém duvidou da tua estatística descritiva, conferiu o teu dado com o dado raiz, deu pau. Não é porque eu puxei do Yahoo, Opson. Chibata, meu amigo, não quero nem saber. Isso não trabalho acadêmico, é a morte. Não pode, o problema é seu. Então, assim, isso já aconteceu com parecerista, com referee, até na RBE, o cara duvidou dos meus dados. Aí eu mostrei a fonte dos dados, mandei pro cara, disse, meu amigo, tá aqui os dados, ó. É isso. O cara, não, desculpa e tal. Então, assim, às vezes, academicamente, há sim a dúvida dos dados da pessoa. E não de maldade, mas há uma dúvida. E aí você puxou de uma fonte, não é porque você puxou do Yahoo, do UOL, seja lá onde for, mas se tiver errado, e você tiver puxado de uma fonte dessa, é um erro que eu realmente considero grave. E por fim, saideira aqui, expulsadeira, namorem muito com os dados. A gente vai aprender a partir de segunda-feira a calcular muitas estatísticas descritivas. E se quiser fazer o plot, faça. Olhe para aquela série, tenha certeza do que está lá. Não adianta chegar lá no final e dizer, rapaz, será que não tem um erro com essa ação? Faltou estatística descritiva. Eu faço muito gráfico, eu faço muito estatística descritiva, é um fundamento estatístico, não é análise gráfica, e precisa ser muito bem feito para lá no final a gente não ter arrependimentos, meus queridos. Certinho. O último slide aqui que faltava, ele tem a ver com... Dá para projetar aqui. São índices de mercados financeiros, não são índices tipo Ibovespa, são índices só de setores financeiros de 10 setores bancários grandes no mundo. E olha aqui as distribuições que ficam em primeiro e segundo lugar. Hiperbólica, secante e Laplace. Definitivamente, queridos, o mundo não é nada normal. Não um mundo financeiro. Certinho, meus queridos. Abemos dúvida. Não. Joia. Bom, eu vou aqui encerrando, portanto, tá? A nossa gravação. Já ficou uma aula boa, quase 1h30. Aulas síncronas normalmente são mais longas porque tem interação.